Oi, oi, galerinha do Renaturalismo! Hoje iremos falar de um assunto muito importante na literatura brasileira. Iremos falar do realismo e do naturalismo no Brasil. Gente, nesse vídeo iremos explicar um pouquinho do contexto histórico, vamos explicar um pouquinho dos autores, suas obras e algumas características. Então, para dar início a esse assunto, vamos começar falando do realismo. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico dele agora, que foi muito importante, que é o que estava acontecendo na época. Bom, gente, não podemos esquecer também que o que estava acontecendo no realismo também estava acontecendo no naturalismo, porque eles estavam no mesmo século, estavam acontecendo no mesmo século, que é o século XIX. Bom, a primeira coisa do contexto histórico estava acontecendo a Segunda Revolução Industrial, depois o Segundo Reinado e depois a abolição da escravatura, que foi muito importante para a literatura brasileira e também não só para ela, para o Brasil também. Você deve estar se perguntando o que é o realismo, e eu vou te explicar. O realismo foi um movimento artístico que se contrapôs ao estilo anterior, o romantismo. Agora, gente, devemos prestar bastante atenção, porque vamos falar de um negócio muito importante, que foi a principal obra que deu início ao realismo. Bom, e nada mais, nada menos que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881 por Machado de Assis. E agora vamos para o último tópico, que são as características, que é muito importante. Objetivismo, eles eram direto em suas obras, eles não gostavam muito de colocar sentimentos e essas coisas que o romantismo colocava. Eles não idealizavam a mulher, não sensualizavam ela e tudo. A linguagem que eles utilizavam nas suas obras era culta e direta. Também gostavam de colocar uma crítica social, falando da hipocrisia que existia. Havia descrições psicológicas dos personagens, e também eles gostavam de colocar uma crítica à burguesia. Também havia universalismo e, por último, o cientificismo. Fechando essa parte do realismo, agora vamos falar um pouquinho do naturalismo. O que foi o naturalismo? Onde surgiu o naturalismo? O naturalismo foi um movimento cultural relacionado às artes plásticas, literatura e teatro. Você deve estar se perguntando de onde surgiu o naturalismo. E eu vou te falar. Surgiu na França, na segunda metade do século XIX, mas veio ao Brasil no final do século XIX. Agora eu vou começar falando das características do naturalismo. Vou começar falando da linguagem. A linguagem que eles colocavam era uma linguagem coloquial. Também gostavam de colocar observação da realidade. Nas suas obras, o retrato era objetivo da sociedade. Também havia evolucionismo, cientivismo e o positivismo. Também no ano de 1881, no mesmo ano que o realismo, o naturalismo iniciou-se com a obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Agora vamos falar das principais obras dele, porque ele foi o principal autor do naturalismo. Principais obras dele: O Mulato e O Cortiço. O Mulato, publicado em 1881, e O Cortiço em 1890. Raul Pompeia, também um grande poeta da literatura brasileira, transitava entre o realismo e o naturalismo, com sua principal obra, O Ateneu. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos!